Bem, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa escola dominical online. É uma honra poder estar mais uma manhã aqui junto com você. E essa manhã vamos estar compartilhando um pouco mais do nosso tema do mês, que é os chamados para servir. Quero que você abra seu coração, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar da sua palavra, Senhor, de ouvir dos seus conselhos, de ouvir daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber mesmo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te agradecemos pela sua palavra, que esclarece para o nosso caminho, Senhor. Sim, Pai, que nos mostra a forma de agir, a forma de nos conduzir, Senhor. Nós queremos, de fato, sermos conduzidos pelo Senhor, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Espírito Santo, você esclarecendo a sua vontade e aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria começar lendo com vocês lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 11. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui nós temos Paulo falando sobre os dons ministeriais. Diz que Deus, que Jesus, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. E ele fala aqui sobre o propósito desses dons. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre esses dons. E a gente vai dar um destaque maior, a gente vai se prolongar mais falando sobre o dom do profeta. É importante, antes de qualquer coisa, nós entendermos que Deus chama a todos nós para servir. Esse é o nosso tema, chamados para servir. E independente do dom que você tem, independente do chamado que Deus tem para a sua vida, você é chamado para servir. O próprio Jesus, ele não veio para ser servido, mas veio para servir, e ele é o nosso exemplo. Amém? Eu gosto sempre de lembrar que Jesus diz que a posição alta no reino de Deus é ser servo de todos. Então, nós somos mesmo chamados para servir. Sendo que para esse serviço, Deus nos deu diferentes dons. Assim como um corpo tem muitos membros e cada membro a sua função, nós temos cada um uma função específica, um dom e uma habilidade que o outro não tem. Imagina quão difícil seria segurar o celular ou algum objeto só com o braço. Nós temos capacidades diferentes. E você, de fato, tem um lugar especial no corpo de Cristo. De forma que Paulo nos afirma que o olho não pode dizer para a mão que não precisa dela. E vice-versa. Mas é interessante aqui que Paulo ele fala sobre os dons ministeriais e também o propósito desses dons. E eu creio que antes de qualquer coisa é importante nós entendermos o propósito daquilo que nós fazemos. Se nós entendemos o propósito do dom que nós temos, nós vamos correr sem meta. Nós vamos só fazer e não vamos chegar a canto nenhum. A gente não vai saber se está fazendo certo, a gente talvez desanime no meio do caminho, mas é importante nós lembrarmos do propósito. E ele diz aqui que o propósito dos dons ministeriais, de todos, é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Todos os dons ministeriais, ele vem com o propósito de nos capacitar e capacitar o corpo de Cristo para o desempenho do próprio serviço também do corpo de Cristo, porque todos foram chamados para servir. Além disso, o propósito também é a edificação do corpo de Cristo. A gente vai comentar mais para frente com mais detalhes, como hoje a gente vai enfatizar um pouco sobre o dom
do profeta, o dom do profeta não tem o propósito de adivinhar as coisas sobre a vida dos outros. O propósito não é mostrar que Deus sabe de alguma coisa. O propósito é trazer edificação do corpo de Cristo. O propósito é trazer o crescimento e o amadurecimento do corpo de Cristo. Algumas pessoas têm a dúvida se algum desses dons se passaram já. Algumas pessoas creem, por exemplo, que o dom do profeta, do apóstolo, foram dons que existiram somente no início da igreja ou antes do Novo Testamento. Mas é muito claro aqui que Paulo diz que esses dons foram dados à igreja até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu creio que eu e você havemos de convir que nós não chegamos ainda nesse nível. Nós ainda temos muito para caminhar, para chegarmos na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E eu quero abrir o parênteses e destacar, eu acho interessante que ele fala que o propósito de Deus é que nós cheguemos na unidade da fé e do conhecimento, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A vontade de Deus é que todos nós possamos viver mesmo uma vida de fé cheia. Todos nós possamos viver uma vida de plenitude do conhecimento de Jesus. Deus não chama uns para conhecer mais, outros para conhecer menos. Deus chama todos para viver essa vida de fé e para chegar no pleno conhecimento do seu Filho. E o que foi que Ele fez para ajudar nisso, para que nós cheguemos nesse nível? Ele concedeu dons aos homens, para que através da justa cooperação de cada parte, nós possamos crescer na fé e no conhecimento de Jesus, até que cheguemos ao estado de pessoa madura. Meu irmão, Deus nos chamou para sermos maduros, para nós vivermos mesmo uma vida de maturidade na fé. Maturidade na fé não diz respeito apenas a tempo. No escritor aos Hebreus, ele fala que os cristãos hebreus aos quais ele escrevia, pelo tempo eles já deveriam ser mestres, mas por conta da falta da prática, porque se tornaram vagarosos em ouvir, lentos em ouvir, devagar, eles ainda precisavam de leite. Mas Deus chama a todos nós para vivermos uma vida de maturidade. E a vida de maturidade, ela vem pela prática da palavra. A prática da palavra faz com que nós cresçamos e amadureçamos mesmo no Senhor. Eles a estatura da plenitude de Cristo. Nós temos muito para caminhar ainda, e cada vez mais nós temos pessoas que se achegam ao corpo de Cristo, novos nascidos na fé, pessoas que estão caminhando, começando a sua caminhada com Cristo, e elas precisam de assistência. Então é certo que trabalho não falta e não faltará até a volta de Jesus, para que esses dons continuem a operar no nosso meio. E o propósito de esses dons operar e todo esse aperfeiçoamento, ele continua dizendo que é, no versículo 14, para que não sejamos mais como crianças, arrastadas por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu acho interessante que Jesus, enquanto ele via a multidão, certa vez ele afirma que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Em um dos profetas do Velho Testamento, falando sobre o povo que era levado por falsos profetas, por falsas palavras, ele fala a mesma coisa, diz que eram pessoas que não tinham pastor, desgarradas, sem direção. A vontade de Deus não é que a gente viva uma vida sem direção. A vida de fé é uma vida de convicção, uma vida de firmeza, uma vida onde a gente não vira para a direita ou para a esquerda, uma vida onde a gente permanece no caminho, onde apesar das pressões, apesar dos falsos ensinos, nós continuamos seguindo a vida com Deus. Paulo fala para Timóteo que chegariam dias, tempos difíceis, em que as pessoas se arrodeariam, buscariam mestres segundo as suas próprias cobiças. E sabe qual é o perigo disso? É que pessoas que buscam ouvir aquilo que simplesmente querem, aquilo que simplesmente lhe agradam, vão ficar indo por qualquer vento. Pessoas que não tiverem clareza ou firmeza naquilo que a palavra diz, qualquer vento, qualquer direção errada, é fácil de caminhar elas. Mas o que foi que Deus fez para nos ajudar a permanecermos no caminho certo? Ele concedeu dons aos homens. O que você entende é que todos os dons ele têm o mesmo propósito, mas eles atuam de maneiras diferentes para alcançar esse mesmo propósito. E essa manhã a gente vai se deter um pouco falando sobre o dom ou chamado do profeta, o dom, o ofício do profeta. Principalmente a gente poderia se deter nos outros, também,
mas essa manhã a gente vai se deter mais nesse tema. E eu acho que é pertinente porque é um dos dons que comumente nós vemos uma certa dúvida de como ele atua, de como ele opera na igreja nos dias de hoje, como é que ele deve ajudar ou contribuir na igreja, ou como ele contribui no Novo Testamento, e a gente vai falar um pouco sobre isso essa manhã, amém? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o profeta, ele é alguém que fala por inspiração, por uma divina inspiração, diretamente é quem traz uma palavra de Deus. Importante destacar que isso não quer dizer, como a gente vai se falar mais à frente, que não quer dizer que o profeta, ele precisa sempre ter uma palavra de Deus naquele momento. Não, o profeta é alguém que fala pela inspiração, a profecia é falar inspirado por Deus, uma mensagem de Deus, mas antes de qualquer coisa, o profeta, no Novo Testamento, ele é um pregador ou um mestre da palavra, porque a maior profecia de fato e a maior revelação que alguém pode dar, ela já foi revelada. Você consegue me entender? Paulo fala que o mistério que esteve oculto por muito tempo, pelos séculos, aos antigos, Deus revelou. O mistério que é Cristo em nós, Cristo entre os gentios, o que nos faz ter a esperança da glória. Sabe, o maior mistério já foi revelado. Por isso, antes de qualquer coisa, o profeta, ele deve ser alguém que prega a palavra. Deve ser alguém que conhece a palavra. Então, você tem esse dom, esse chamado, você deve se empenhar na palavra. Não cair no engano de que o profeta deve apenas ter a inspiração do momento. Deus vai lhe inspirar, Deus vai derramar da assunção e conduzir em determinados momentos para falar coisas específicas. Mas antes de tudo, a maior palavra, a maior profecia, o maior mistério revelado que pode ser dado é a palavra. Esse é o mistério que transforma as nossas vidas. Esse é o mistério que nos alcançou e que já foi revelado. É importante também enfatizar que profeta não é sinônimo de profetizar. Às vezes a pessoa pode ser utilizada no dom de profecia. E eu queria ler isso com vocês. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai falar sobre os dons do Espírito, as manifestações do Espírito. E aqui ele lista 9 dons ou 9 manifestações do Espírito. Ele diz assim no 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, ou dom da fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. É interessante que Paulo escreve essa carta aqui aos Coríntios e, dentre muitos assuntos, ele tenta instruir eles sobre as manifestações do Espírito. Havia muitas manifestações nos cultos, no momento de reunião entre os coríntios, e isso acontecia até de forma um pouco desordenada. E Paulo, ele enfatiza que ele não quer que os coríntios sejam ignorantes, eles não entendam o que está acontecendo, mas que eles possam de fato entender as manifestações do Espírito. Mas Paulo aqui, o ponto que nós queremos dizer é que Paulo ele destaca que um desses dons, uma dessas manifestações do Espírito é a profecia. A profecia, mais uma vez, é falar algo inspirado por Deus. No final do capítulo 12, ele diz assim, no versículo 31: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então Paulo aqui ele vem listando os dons e incentiva mesmo os coríntios a procurar, a buscar os dons mesmo. E como é que a gente busca os dons? Não é forçando, não é algo do tipo, mas é se consagrando mesmo ao Senhor, buscando estar em intimidade com o Senhor, buscando estar à disposição do Senhor, para que Ele possa lhe usar no momento que convir. Eu
gosto de pensar mesmo que existem muitos momentos em que os dons precisam estar em operação. O que nós precisamos é apenas estarmos disponíveis. Mas como Paulo bem fala aqui no capítulo 12, no versículo 11, é Deus que distribui a cada um individualmente conforme Ele quer. Não é a gente que determina a hora que o dom vai acontecer. Mas Paulo incentiva os coríntios a buscar essa manifestação. Inclusive no capítulo 14, no versículo 1, ele continua dizendo: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Olha só, Paulo ele destaca em Efésios, no capítulo 4, que Deus concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. De forma que não tem alguém que tem uns 5 dons, e também de forma que nem todos vão ser chamados em todos os ofícios. Mas Paulo aqui no capítulo 14, ele incentiva todos a buscarem e desejarem mesmo o dom de profetizar. No capítulo 12, no versículo 29, Paulo pergunta: será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? E só para deixar claro também, aqui quando Paulo fala no versículo 30 sobre todos têm o dom de línguas, ele está falando aqui sobre o dom e a variedade de línguas que ele vem falando ao longo do capítulo. Bem, nós entendemos mesmo que o batismo do Espírito Santo é para todo cristão, afinal o batismo do Espírito Santo é para nós sermos testemunhas do Senhor por onde nós formos. E todo cristão precisa testemunhar do Evangelho, então todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo para poder testemunhar com o poder do Evangelho. E o batismo do Espírito Santo vem com essa bênção, com essa evidência da oração em línguas. Mas o que você percebe é que Paulo pergunta: será que todos são profetas? E no capítulo 4 de Efésios, como nós vemos, diz que Deus concedeu alguns para serem profetas. Mas Paulo incentiva todo cristão a desejar profetizar. Paulo, por acaso, estaria nos incentivando a desejar algo que nós não podemos escolher? Porque o ofício não somos nós que escolhemos. Não somos nós que vamos à prateleira e dizemos: rapaz, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero esse dom de mestre para mim. Não é assim, é Deus quem concede, é Deus quem chama. Mas a profecia, a manifestação do Espírito de profetizar, ela está disponível para todo o cristão. Obviamente, mais uma vez, não é quando a gente quer, mas a gente pode, no caso da profecia, todos nós podemos ser usados nesse dom. E dessa maneira todos nós podemos desejar mesmo e se colocar à disposição de Deus para que, se aprove a Ele, se Ele desejar nos usar em algum momento, nós estarmos à disposição. Mas apesar de todos nós podemos ser utilizados no dom de profecia, nem todos são chamados como profetas. O profeta é um ofício, é um dom ministerial e que vem com algumas ferramentas, dentre elas a profecia, a manifestação do Espírito de profecia. Além disso, nós entendemos que o profeta no Novo Testamento, ele também geralmente vai vir acompanhado de pelo menos 2 dos 3 dons de revelação. Os dons de revelação que são listados aqui no capítulo 12 são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. A palavra de sabedoria é uma palavra inspirada por Deus ou dada por Deus sobre o futuro de alguém ou sobre o futuro de algo. A palavra de conhecimento é uma palavra concedida por Deus a alguém a respeito do presente ou do passado. E o discernimento do Espírito é uma capacidade dada por Deus para, em um determinado momento, enxergar ou ouvir ou compreender com mais clareza o reino espiritual. O profeta, ele vai possuir na sua vida, operando tanto o dom de profecia, como 2 desses 3 dons de revelação. Mais uma vez, essas são ferramentas que Deus concede ao profeta em maior frequência, mas todo cristão pode ser usado por Deus nesses dons. Todo cristão pode ser canal de Deus e manifestar a Deus para a vida dos irmãos ou de outras pessoas através desses dons. Amém. É importante também destacar que o profeta no Novo Testamento, ele não tem a mesma função do profeta no Velho Testamento. Eu queria ler com vocês lá em Jeremias,
Jeremias, no capítulo 42. Jeremias, no capítulo 42, no versículo 1. Diz assim: Então todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: Apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Antes da gente continuar lendo, aqui no Velho Testamento, nós vemos o povo indo até o profeta Jeremias para pedir a ele, para que ele consulte ao Senhor sobre qual caminho eles deveriam seguir. E é interessante porque no Velho Testamento nós não vemos o Espírito sobre toda a carne. Na verdade, o profeta Joel, ele profetizou que viriam dias em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os servos, sobre todos. Todos receberiam do Espírito. Mas no Velho Testamento essa não era uma realidade ainda. Nós vemos o Espírito vindo sobre algumas pessoas para desempenharem um serviço. Geralmente nós vemos ao longo do Velho Testamento a unção ou Espírito sobre os reis, os sacerdotes e os profetas. A unção vinha sobre os reis para eles governarem o povo debaixo da graça e da capacidade do Senhor. A unção vinha sobre os sacerdotes para que eles servissem no templo e conduzissem os sacrifícios que eram feitos pelos pecados do povo. E a unção vinha sobre os profetas para que eles, inspirados por Deus, trouxessem a direção para o povo. E mais uma vez eu gosto de lembrar isso porque, como nós vemos no Novo Testamento, o profeta, a principal e antes de qualquer coisa, ele é um pregador da palavra. Porque até mesmo as maiores profecias que nós temos no Velho Testamento diz respeito da verdade que foi revelada para nós. Deus trazendo a paz e a mensagem de reconciliação de que o seu Filho viria e nos resgataria. Mas Deus usava os profetas para guiar o povo sobre as decisões mesmo que como nação, que como povo eles deveriam tomar. E aqui nós vemos o povo tendo uma atitude correta, de ir até o profeta Jeremias para que ele consultasse a Deus. No versículo 4 diz assim: O profeta Jeremias respondeu: Eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhe disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Eu queria abrir um parênteses. Apesar de no Velho Testamento o profeta não ter a mesma função que ele tem hoje, no Velho Testamento, como o profeta tinha essa missão mesmo de conduzir e guiar o povo mesmo, trazer a instrução para o povo, a palavra de Deus para o povo, né? A palavra, a única palavra, o canal de Deus, um dos poucos sinais de Deus que havia era através do profeta naquele tempo. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Deus pode falar conosco, o Espírito Santo que habita dentro de nós pode lhe guiar, lhe conduzir, lhe instruir. Eu acho interessante que lá em João, 1 João, no capítulo 2, ele diz que a unção que há sobre nós, a unção que permanece, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo que habita em mim e você nos ensina a respeito de todas as coisas. Mas aqui o povo precisava ir até o profeta. Mas apesar disso, algumas operações e algumas formas de se conduzir do profeta do Velho Testamento ainda se aplica e se refere a hoje. E eu gosto de destacar que o profeta Jeremias, a resposta que ele dá ao povo é: eu vou consultar a Deus e tudo que ele me disser, eu direi a você. Sabe, no Novo Testamento, o profeta não é esse canal para ser consultado, para consultar a Deus. Ele não é um intermediário, ele não é um mediador. Porque agora não há mais mediador entre Deus e os homens, apenas um, Cristo Jesus. Porém, uma atitude de Jeremias que eu acho que nós podemos trazer para a nossa vida é que ele diz que tudo o que o Senhor disser, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Eu quero dizer
a pessoa com o ofício do profeta, ou a pessoa operando nesse dom, ela precisa ser fiel à mensagem que Deus lhe confiar. Eu gosto de ver o profeta Jeremias porque ele foi usado por Deus num tempo em que existiam muitos falsos profetas. E os falsos profetas profetizavam o que as pessoas queriam ouvir. As pessoas queriam ouvir mensagens de paz, palavras de paz. E o profeta Jeremias foi levantado por Deus naquele tempo para acusar mesmo e denunciar os erros daquele povo e os juízos que viriam se o povo não mudasse, se o pessoal não se consertasse. Não estou querendo aqui dizer que o profeta tem que ser um anunciador de juízo, de forma alguma. A profecia ela vem para consolar, para edificar e para exortar. Mas todos nós, ministros, seja profeta, pastor, evangelista, seja não operante nos 5 dons ministeriais, não com esse ofício, ministério de socorro, a mensagem que Deus nos confia, ela deve ser passada sem ocultar nada. Nós não podemos organizar o evangelho para que se torne mais atrativo ou confortável para as pessoas. Paulo diz que existiriam falsos mestres que falariam o que as pessoas querem ouvir, segundo as cobiças de cada um, mas nós devemos pregar a sã doutrina, a palavra de Deus. Quando as pessoas desejarem talvez uma palavra que seja simplesmente humana, pregue aquilo que Deus falar, fale aquilo que Deus manda dizer. Você consegue me entender? Talvez a mensagem do evangelho para algumas pessoas não seja tão atrativa, mas é a mensagem de Deus. E assim como Jeremias tinha essa fidelidade para com a mensagem que Deus lhe confiou, nós também precisamos ter, não pregando, não falando aquilo que é simplesmente pensamento humano, aquilo que é achismo nosso, aquilo que é uma opinião nossa, mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. No versículo 5 diz: então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, a obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães do exército e que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos deles. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e vos faça voltar a esta terra. O povo tinha vindo consultar o profeta, pedido ao profeta Jeremias para consultar a Deus, para que dissesse se eles deveriam ir para o Egito ou não. E aqui o profeta Jeremias traz a palavra de Deus. E olha o que acontece no capítulo 43, no versículo 1. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entre no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é quem está incitando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. O que eu quero destacar aqui é que o profeta Jeremias ele trouxe a palavra certa para o povo, mas o povo não acolheu. E sabe, o profeta não tem o chamado para obrigar as pessoas a fazerem a vontade de Deus ou para obrigar as pessoas a fazerem o conselho que ele dá, mas para proclamar a palavra do Senhor. Sabe, eu acho interessante porque o profeta Jeremias, certa vez, ele vai se queixar ao Senhor, porque tantas pessoas falavam profecias falsas, palavras que simplesmente serviam para agradar ao povo de Israel, aos judeus, e Jeremias sendo usado por Deus para falar palavras não tão agradáveis. E ele diz que pensou em não falar mais. Ele diz: não,
não falarei mais no nome do Senhor. Mas ele disse que quando ele pensava isso, um fogo ardia no seu coração e não permitia que ele fizesse isso. Sabe, nós precisamos pregar a palavra, independente das pessoas acolherem ou não, independente delas seguirem ou não. Fale aquilo que Deus lhe guiar para falar. O profeta, ele deve ser fiel à mensagem que Deus lhe confiar. E fiel à mensagem significa tanto não ocultar aquilo que Deus falar, aquilo que Deus deixar claro que é para ser falado, como também não acrescentar aquilo que Deus não falou. Nós precisamos ser fiéis à mensagem de Deus. Amém? Então, seja guiado. O profeta ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso a importância mesmo da consagração ao Senhor. Porque o profeta ele não tem esses dons operando quando ele quer. Algumas pessoas acham que o dom do profeta é um canal mais rápido com Deus, como esse povo aqui antigo, né? Então o profeta sempre vai ter algo para falar para mim, então eu posso perguntar para ele qualquer coisa da minha vida e ele vai dizer, porque se ele disser está falado, ou se ele não disser é porque Deus realmente não quer. Mas o Espírito Santo já está habitando dentro de todos nós. Nós estamos numa aliança superior. Nós não precisamos e não devemos voltar para a velha aliança, onde a gente precisa consultar uma pessoa para que essa pessoa consulte a Deus. É melhor ir direto logo em quem pode lhe dar a direção. E aí eu quero destacar com você sobre a atuação do profeta no Novo Testamento. Uma vez que o profeta no Novo Testamento não tem mais a função de guiar as pessoas trazendo a palavra de Deus, no sentido em que as pessoas não têm essa disponibilidade ou essa possibilidade de se achegar diretamente a Deus, qual é a função, a operação do profeta no Novo Testamento? Eu queria ler com vocês lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 28. Atos 11, no versículo 28. Antes de nós lermos mais uma vez, para que isso fique bem claro, a principal, ou antes de qualquer coisa, o profeta, ele é um pregador da palavra. Essa é a maior revelação, essa é a maior mensagem que um profeta, que um cristão pode dar. E na verdade, qualquer coisa que fuja da palavra ou contradiga a palavra, não é inspiração divina. Deus, ele não se confunde, Deus, ele não está em dúvida, e Deus ele sabe o que ele diz. Deus ele não muda. Se ele falou algo pela sua palavra, não há nada que ele vai falar hoje que destoe ou que seja desconexo à palavra. E por isso a importância mesmo de todos nós julgarmos as profecias. Paulo fala isso sobre nós julgarmos a profecia, a palavra que nós ouvirmos. Nós não estamos aqui para julgar o profeta, mas para julgar a palavra que sai por intermédio dele. Amém? Em Atos, no capítulo 11, no versículo 27, a gente vai ler aqui um relato sobre o profeta Ágabo. Diz assim: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. O profeta, ele pode ser usado por Deus como um prognóstico, como um pré-anunciador de alguns acontecimentos. Através até mesmo do dom da palavra de sabedoria, Deus pode conceder a um profeta uma direção para que nós possamos nos organizar, para que nós possamos nos pré-organizar mesmo e poder ajudar naquela causa, como foi aqui. O profeta Ágabo foi usado por Deus para predizer uma fome que viria sobre o mundo. E naquele momento ele pôde, junto com os discípulos, juntarem os recursos e assistenciar os irmãos que moravam na Judéia. Então o profeta pode sim trazer uma inspiração, uma palavra dada por Deus, para que nós possamos nos conduzir a respeito de algo que vai acontecer. Uma palavra sobre algo que está para acontecer, uma palavra sobre o futuro e que pode conduzir a igreja ou o povo de Deus a agir diante daquela palavra. Mais uma vez, toda palavra que foi dada deve ser julgada pela palavra, deve estar alinhado com a palavra, e também o próprio Espírito Santo, ele nos testemunha, ele testemunha conosco, ele nos guia confirmando, atestando a palavra que é falada. Mas o profeta, ele pode sim ser usado no Novo Testamento, pode ser usado por Deus para predizer ou anunciar fatos ou acontecimentos, para que o povo de Deus possa agir e possa intervir naquela causa.
Eu acho interessante porque Deus ele pode agir anunciando coisas que podem acontecer, seja para que a gente possa orar por aquela situação, seja como aqui no caso, a gente possa se unir e ter uma ação para ajudar as pessoas que estão passando por aquela necessidade. Mas o profeta ele pode ser usado por Deus para pré-anunciar acontecimentos também. Mais uma vez, a operação desse dom pode vir sobre qualquer irmão. Qualquer irmão da igreja pode ser usado por Deus na palavra de sabedoria para anunciar o que está para acontecer. Porém, o profeta vai ser alguém que vai ter esses dons ocorrendo e manifeste na vida dele com maior frequência. Ser usado no dom de palavra de sabedoria não faz alguém um profeta, mas um profeta vai ter pelo menos a palavra de sabedoria, de conhecimento, ou discernimento de espíritos operando com mais frequência na sua vida. Bem, lá em Atos, no capítulo 21, Atos capítulo 20, na verdade, no versículo 22, a gente vai ver mais um relato aqui do capítulo 20, capítulo 21. Atos capítulo 20, no versículo 21, diz assim: testemunhando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui nós vemos Paulo com a direção do Espírito para ir para Jerusalém e ciente de que não mal sabia ele do que viria sobre ele, de perseguições, de afrontas, de tribulações, mas que ele estava decidido a ir porque ele não tinha a vida dele como preciosa para si mesmo. Quando a gente vai para o capítulo 21, no versículo 9, no versículo 8, diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Aqui Paulo fala sobre as filhas de Filipe, quer dizer, o escritor, do livro de Atos, Lucas, ele fala das filhas de Filipe que profetizavam. Mas no versículo 10, ele diz: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo. Perceba que Paulo não chama as filhas de Filipe de profetisas, mas ele diz que elas profetizavam. Quando a gente for em alguns relatos do batismo no Espírito Santo acontecendo, nós vemos que enquanto as pessoas eram batizadas, algumas vezes elas falavam em línguas ao mesmo tempo que profetizavam. Em todas elas falavam em línguas, mas em algumas vezes aparece a manifestação da profecia operando ali, uma palavra inspirada por Deus. E esse é o relato sobre as filhas de Filipe. Elas profetizavam, mas Ágabo, ele era um profeta. E nós vemos Ágabo operando ali em Atos, no capítulo 11, e vemos agora novamente em Atos, capítulo 21. E no versículo 11 diz que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essa palavra, tanto nós como os daquele que rogamos a Paulo, como os daquele Quando ouvimos esta palavra, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo? Ao chorar assim, partiu meu coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Eu gosto dessa passagem porque aqui Paulo, ele já sabia que deveria ir para Jerusalém. Ele já sabia, e tinha uma direção do Espírito para que ele fosse para lá. E ele sabia que não poderia ter certeza de que iriam tempos de paz em Jerusalém, mas prisões, açoites, perseguições. E o profeta Ágabo, ele chega para Paulo, pega o cinto dele, ele pega o cinto de Paulo, amarra as mãos, os pés de Paulo e diz que isso aconteceria com o dono do cinto. Paulo, ele já sabia que ia para Jerusalém. Paulo, ele já sabia pelo Espírito que perseguições, que tribulações, que pressões viriam sobre ele. E o profeta, ele é utilizado para asseverar, para selar, para confirmar a palavra que Paulo já tinha no seu
Espírito. A verdade é que o profeta no Novo Testamento, ele vai ser utilizado muito mais como uma forma de confirmar as palavras que Deus tem para nós. Como disse anteriormente, ele pode ser usado sim para anunciar algo sobre o futuro, para anunciar algo que a gente ainda talvez não saiba, mas boa parte do tempo nós vemos os profetas do Novo Testamento sendo usados por Deus para confirmar as palavras que as pessoas têm no seu coração, aqui como é no caso de Paulo. Essa é a função do profeta no Novo Testamento. Primeiro, ele é um pregador e um mensageiro ou mestre da palavra de Deus. Ele prega a palavra e enquanto ele anuncia, enquanto ele desempenha o seu ministério, os dons, as manifestações do Espírito de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos e a palavra e a profecia, que é uma manifestação de expressão vocal, ela opera com mais frequência, ela opera com mais facilidade na vida desse ministro que tem esse ofício. Além disso, ele também pode ser usado por Deus para pré-anunciar acontecimentos ou fatos que estão para acontecer, tanto a respeito de uma pessoa, mas quanto a respeito de uma localidade, ou de um grupo, ou de uma estação, como também ele pode ser utilizado por Deus para confirmar as palavras que alguém, que uma pessoa já tem no seu espírito. E mais uma vez é importante, para a gente fechar, gostaria de enfatizar mais uma vez, que o profeta não utiliza esses dons conforme ele quer. O mesmo Espírito que opera sobre a vida do irmão e que opera sobre a vida do profeta, ele atua quando ele quer. Porque o dom, ele não é para simplesmente exibição. Não é para nós fazermos um show ou algo do tipo. É para um fim proveitoso. É para a edificação do corpo de Cristo, é para alcançar outras pessoas. Paulo fala que se nós estivermos reunidos e chegar um descrente, um incrédulo, e alguém se levantar e profetizar e revelar as intenções do seu coração, ele prostrado em terra vai reconhecer que Deus está no meio de nós. O profeta é usado por Deus com um fim, com um propósito, e para esse propósito existem essas ferramentas dos dons, as manifestações do Espírito, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espíritos e profecia operando com mais frequência na vida dele. Mas ele não precisa saber tudo sobre todos, ele não precisa chegar no ambiente e saber sobre a vida de todo mundo. E isso deve tirar do ministro, do profeta, essa responsabilidade de sempre ter uma palavra sobre todo mundo e também das pessoas não ficarem aguardando de todo profeta uma palavra. Se Deus convia a Deus, se aprover a Deus falar algo específico, ele vai ter esse canal, vai ter essa pessoa, essa ministro, como também qualquer outro irmão pode ser utilizado, mas nós não devemos achar que o profeta ela tem uma graça, uma unção especial que faz ele saber tudo sobre todo mundo. Você já passou por essa situação? Às vezes pessoas estão reunidas num lugar, chega alguém que é um profeta e já fica todo mundo pensando, rapaz, eu acho que ele já sabe tudo sobre a minha vida, eu acho que ele já está me examinando, eu acho que ele já deve saber disso, e não, ele é gente como qualquer outra pessoa. Gente como qualquer outra pessoa, tá certo? Ele não tem uma bola de cristal. Profeta não é adivinho. Profeta é alguém usado por Deus para falar uma palavra inspirada por Deus, como qualquer outro irmão, mas que vai ter essas ferramentas operando com mais frequência em sua vida. A operação do dom é conforme a vontade de Deus. E além disso, é importante destacar que o profeta não tem uma carteira que lhe isenta de sua palavra não ser julgada. Todo cristão que fala algo dito por ser por inspiração divina deve ser julgado aquela palavra. Até mesmo a pregação da palavra deve ser analisada de acordo com a palavra. Paulo fala Lucas fala em Atos capítulo 17 sobre os cristãos de Bereia, que eles examinavam as palavras que Paulo dizia segundo as escrituras para ver se as coisas eram de fato como estavam sendo ditas. Tudo que alguém falar em nome de Deus deve ser analisado, deve ser conferido, deve ser testificado pela palavra. Seja uma profecia, seja uma ministração dita baseada na palavra, tudo deve ser conferido. E para terminar, eu queria enfatizar que algumas pessoas têm algumas dúvidas geralmente, como o profeta pode operar na igreja, o profeta tem que estar sempre ministrando, o profeta tem que estar servindo em alguma coisa, o profeta tem que estar o quê? O profeta deve viver como todo cristão, amém? Ele deve servir na sua igreja. Obviamente, como a gente falou, a pessoa chamada nesse ofício, ela vai ministrar, ela vai pregar a palavra, mas não se limita a só esse púlpito.
Você pode ser utilizado e exercer o seu dom por onde você for. Deus, ele coloca essas ferramentas para que ele possa operar onde e da forma que lhe aprove. Eu acho interessante que a Bíblia ele relata sobre as ferramentas que o ofício tem. Fala sobre as características que alguém nesse ofício vai ter, mas ela não fala como esse ofício vai operar, sempre. Porque Deus ele tem a sua multiforme graça e a sua multiforma de agir através de nós. O que nós precisamos fazer? Viver uma vida de consagração mesmo. Uma vida de consagração. Você tem esse dom, o ofício do profeta, continua se consagrando, ouvindo ao Senhor, entendendo aonde o Senhor lhe conduz para estar servindo, a como Ele lhe chama para estar contribuindo no corpo de Cristo. Pregue a palavra, antes de qualquer coisa, ame a revelação da palavra, acima de qualquer outra revelação, mas busque do Senhor a forma como operar, a forma como agir, porque Ele tem a palavra certa, Ele tem a direção certa, e assim Ele sabe como lhe encaixar no corpo de Cristo. O profeta é para os dias de hoje, e ele precisa operar no nosso meio para que nós possamos chegar à maturidade, à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. É a justa cooperação mesmo de cada parte que faz com que nós possamos acrescentar. Assim como uma igreja é prejudicada quando o pastor não cumpre com a sua função, quando um mestre não cumpre com a sua função, quando o evangelista não cumpre com a sua função, quando um apóstolo não cumpre com a sua função, assim também é prejudicada quando o profeta ele se esconde, se esquiva de cumprir a sua função, de ser pregador, de mensageiro da parte de Deus. Mais uma vez, isso não significa que você precisa ter uma palavra sobre todos, mas você precisa cumprir aquilo que Deus lhe chamar para fazer. E eu quero finalizar destacando que assim também a igreja perde quando qualquer cristão não serve naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Deus lhe conferiu dons, habilidades, uma graça para que a partir da sua cooperação todos nós possamos crescer. Nós precisamos mesmo cooperar uns com os outros para que nós possamos chegar a essa maturidade e cumprirmos tudo que o Senhor tem para nós, para chegarmos diante dEle, quando Ele voltar, quando nos encontrarmos com Ele e darmos de fato uma prestação de contas da missão que Deus nos confiou. Então seja fiel à mensagem, à missão e ao chamado que Deus lhe confiou. Amém? Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças por esse momento de palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Seu Espírito nos direcione mesmo, Pai, sobre tudo aquilo que nós ouvimos, Pai. Eu oro mesmo, Pai, pelas pessoas que têm esse dom, Pai, esse ofício do profeta, Senhor, que eles possam de fato operar, Senhor, naquilo que o Senhor os tem chamado, Senhor. Eu oro, Pai, por convicção do chamado, Senhor, convicção daquilo que o Senhor os tem chamado para fazer, Senhor. Eu oro para que não haja medo, Senhor, que não haja receio, sim, Pai, mas que a tua unção, Pai, operando sobre a vida deles, Pai, os encha de ousadia para fazer aquilo que o Senhor diz, Pai. Eu oro, Pai, por clareza da sua voz, Senhor, que não haja confusão, Senhor, que não haja mistura, Senhor, mas que a sua voz seja sempre clara nos seus ouvidos, Pai, para que eles possam falar aquilo que o Senhor quer que seja falado, Senhor, e alcançar, Pai, as nossas vidas, Senhor, e alcançar as pessoas que estiverem, Pai, junto ao seu redor, Pai, na sua esfera de atuação, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelas pessoas, Pai, que são chamadas nesse dom, Senhor, se levantando mesmo, Pai, permanecendo convictas do seu chamado, Pai, e fiéis à mensagem e à missão que o Senhor os tem convocado, Senhor, que eles possam atuar mesmo, Pai, como profetas do Senhor mesmo, Pai, no meio, Pai, da nossa geração, Pai. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, amém. Fabrício, pode vir.